Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador, faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede alegria e gozo em oração, faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda meu ouvido, tu és o Salvador. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Muito maravilhoso esse hino. Ele é uma oração. E é um pedido que você faz. Fala a minha alma, ó Cristo. É maravilhoso, né? A gente poder cantar esses hinos. E depois de nós cantarmos esses hinos, não tem nada melhor que nós pedir para Deus, fala conosco. Amém. Amém? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, que é a mensagem do profeta, de Deus, para nós nesses últimos dias. Nós estamos agradecidos por essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui e poder ver nossos irmãos. E sabemos que a nossa vida aqui é uma vida bem curta. Nós estamos de passagem. Mas o tempo que Deus tem nos dado é para nos preparar, para nós irmos embora daqui. Porque nós somos eternos. Viemos de Deus e estamos voltando para Deus. E eu quero ler a escritura que se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 22, versículo 13 e 14. Nós vamos ficar de pé, ler essa escritura em reverência à palavra de Deus, aonde diz assim: Disse-lhe então o rei aos seus servos: amarrai-os de pés e mãos, e levai-o e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Vamos dizer junto esse último versículo? Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Uma só palavra é o suficiente para mudar a nossa vida, mudar o nosso rumo. O Senhor é Deus que conhece os nossos corações. E aqui estamos, Pai, diante
do Senhor ou diante de ti, Pai, pedindo ajuda do Senhor, força para cada um de nós. Estamos aqui na casa do irmão Pedro, juntamente com a irmã Yara, a irmã Gisélia e também o irmãozinho Josias. Pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre nós nesse momento. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Lembrando do irmão Jonas, do seu trabalho, que o Senhor o guarde e o livre de todos os males. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um de nós. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar-nos. Eu quero meditar um pouquinho na mensagem. O profeta de Deus pregou uma mensagem titulada, Pedro, 1 em 1 milhão. Essa mensagem ele pregou em 1965. Olha, foi logo após o mês de 1965. É uma série em Los Angeles que ele pregou. Ele pregou um pouco antes da sua partida. Ele pregou sobre 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Tantas pessoas que existem no mundo, cada 1000 pessoas, uma só Deus tem escolhido. É muito pouca gente. Quando Deus tirou o povo de Israel, aproximadamente 2 milhões de pessoas, milhões, nem é 1000, é milhões de pessoas saíram do Egito. E quem entrou na Terra Prometida foi somente 2 daqueles que saíram. Todos os demais morreram no deserto. Não conseguiram entrar. Somente Josué e Caleb. Mostrando que nesta jornada não é somente aqueles que saem, é aqueles que chegam. O importante, esses dias nós estávamos pregando e mostrando para os irmãos. O irmão Brana fala na mensagem influência de um homem sobre o outro. Nós vamos conversando e meditando sobre isso. Na mensagem influência de um homem sobre o outro, o irmão Brana fala sobre Uzias. Ele era um rei, um homem muito temente a Deus. E com 16 anos ele assumiu o reinado. E era na época de Isaías. Isaías era um profeta de Deus, também jovem. Mas Uzias, por ele pensar que era um grande homem, por Deus ter abençoado ele como sendo um rei, ele tentou fazer uma coisa que não competia a ele. E ele acabou sendo morto, leproso. E nós lemos na mensagem, o irmão Brana diz que não importava quanto sacerdote. Naqueles dias, 80 homens estavam lá barrando Uzias. Disse, ó, não faça isso, ó, não vem. Não é seu lugar. Você não foi chamado para queimar incenso. E ele ficou tão irado, tão bravo, que ele mesmo assim, os sacerdotes impedindo ele para ir, ele foi. E quando ele estava no caminho do templo, ou do altar, para queimar o incenso, ele acabou sendo cometido por lepra. E ele foi tirado de dentro do templo. E morreu. Então o irmão Brana vem e traz uma lição para nós que não é o que começa bem. Nós podemos começar bem, nós temos que ir até o fim bem. Não podemos parar no caminho. Por quê? Porque é muito fácil nós acostumarmos com a mensagem que nós temos. É muito fácil nós acostumar com a Bíblia que nós temos. E levar a vida um pouco mais achando que está bem, quando não está bem. Nós temos que continuar firme até o fim. É que Deus nos ajude e me ajude. Amém? É seguir até o fim. Mas o profeta falando aqui, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E nós temos que dar graças a Deus, irmã Yara, irmão Pedro, ou Josias, ou Gisele, de nós ser um dos escolhidos. Porque chamado há muitas pessoas que são chamados
para vir. Muitas pessoas, o profeta de Deus nos mostra, e Paulo falando em Coríntios também, que muitos daqueles homens comeram o maná do deserto. Eles se alimentaram, eles viram os prodígios, as maravilhas que Deus operou no ministério de Moisés. E, no entanto, eles morreram todos. Tantas pessoas têm começado nessa mensagem por muito tempo, mas não é todos que irão, irmão. É somente os escolhidos. É isso que nós temos que ter no nosso coração e crermos. É nessa forma que nós temos que crer. Se nessa cidade estiver só uma pessoa, nós temos que crer que esta pessoa somos nós. Sou eu. Você tem que ter essa convicção. Você, irmã Yara, você, irmão Pedro. Se tiver 10 pessoas, eu sou uma delas. Então é a nossa maneira de ver as coisas que Deus tem nos mostrado. Então o irmão Brana vem mostrando aqui para nós, ele disse: eu não posso tirar um tema, porque não temos tempo, mas para deixar algo para você, vamos pensar nisso. Ele diz: eu fui certo dia a irmão Chacarin, onde ele estava hibridando o gado. Ele estava fazendo hibridação do gado. E eu vi o laboratório onde o irmão me levou. E eles mergulhavam o esperma do boi, só um pouquinho. Uma espécie de um pequeno instrumento, como um palito de fósforo. Eles estavam fazendo a inseminação, né? E tomaram um pouco daquele esperma e colocaram em uma lâmina, que aumentou centenas de vezes. Foi colocado ali e aumentou centenas de vezes. E ali havia pequenos seres vivos pulando naquilo. Pois sabemos que a semente vem do macho e o óvulo da fêmea. E eu perguntei ao químico ali, disse: o que faz pular dessa forma? E ele disse: o que é aquilo? O Brana perguntando: o que era aquilo? Ele disse: são boizinhos e vaquinhas. E eu disse: naquela gotinha? Naquela gotinha? E ele disse: sim. E eu disse: então é possível que em todo haverá milhões deles. E ele disse: sim. E eu observei atentamente. Agora, quando essa grande coisa acontece, ele fala assim: e não há ninguém que possa dizer qual será o ser humano, né? Qual será o óvulo que será. Observe, o nascimento natural, mas o mistério é um mistério, o nascimento. Porque aqui há um que é predestinado a viver. Então, de centenas, um só é predestinado para ter vida. Eu sei que os irmãos estão entendendo isso. E não o primeiro que encontra, é o primeiro que chega junto ao óvulo. Talvez o óvulo possa levantar de trás, passar para o meio ou do meio, veja só. Então, há somente um em toda aquela carga de 1 milhão. A carga de 1 milhão, somente um é predestinado à vida. A nossa vida, irmão, quantas pessoas poderia ser, mas Deus escolheu a gente para nascer. Nós somos predestinados à vida. Agora você vai pensar assim, lá antes da fundação do mundo, Deus predestinou nós à vida eterna. Isso aqui, o natural, ele tipifica o espiritual. O irmão Brana estava vendo acerca dos animais, mas ele vem falando sobre isso. E ele disse: embora todos sejam parecidos, todos aqueles espermas poderiam ser parecidos. A mesma coisa é com os animais, a mesma coisa é com o homem, se é menino ou menina. Veja só, todos parecem o mesmo naturalmente. Mas há um ali que foi ordenado à vida. Os outros todos morrem. Então ele continua dizendo: 1 em 1 milhão.
Embora eles todos se pareçam. E nós, se nós olharmos para a nossa vida, irmãos, o que nós somos diferente das pessoas lá fora? Nós somos carne e osso, sangue. O que é a diferença é porque Deus escolheu você para a vida eterna. É a coisa mais principal da vida. Entre todas as pessoas que você olha no mundo, você tem a certeza que Deus te escolheu para ser um filho dele. E não foi hoje. Não foi no momento que você veio para o altar. Não foi no momento que você reconheceu. Foi antes da fundação do mundo. Deus te predestinou. E aqui o irmão Branham continua dizendo: quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram ao mesmo tempo. Quando Deus deu a libertação para Israel, 2 milhões de pessoas não é 2 pessoas, não é 100 pessoas, é 2 milhões. E veja só, todos eles ouviram a mensagem do profeta. Tu pensa assim, irmão Pedro, e veja quantas pessoas têm a mensagem do profeta. Mas quem está ordenado à vida? Qual está ordenado à vida? Você abre a internet, você vai ali no YouTube, você vê centenas de pessoas pregando a mensagem do profeta de Deus. Com a mensagem. É programas de todas as formas. Agora eu pergunto, quem está preordenado à vida eterna? Somente os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então veja só, todos eles ouviram a mensagem do profeta, os que saíram do Egito. Todos eles viram a coluna de fogo. Olha, Israel estava com 2 milhões de pessoas lá parado diante do Mar Vermelho. O que estava na frente deles? A coluna de fogo. Todos eles viram a coluna de fogo. Todos aqueles homens, aqueles 2 milhões de pessoas viram a coluna de fogo. Viram quando o exército de Faraó estava vindo atrás. E eles viram quando a coluna de fogo saiu da frente e se pôs atrás para defender eles. Todos foram batizados no Mar Vermelho. Eles passaram pelo Mar Vermelho. No Espírito, bateram os tamborim e correram de um lado para o outro nas margens com Miriam, cantando, regozijando, porque Deus tinha feito um milagre para eles, abrido o Mar Vermelho. Quando Moisés cantou no Espírito, todos eles beberam da mesma rocha espiritual. Aqueles 2 milhões de pessoas beberam de uma rocha. Agora, todos eles comeram maná novo cada noite. Toda noite Deus deixia chover para eles alimento para eles comer. Agora continua o profeta dizendo: mas houve somente 2 deles que tomaram a terra prometida. 1 em 1 milhão. Somente 2 daqueles 2 milhões. Qual era o teste? Todos beberam da mesma rocha. Todos comeram do mesmo maná. Todos estão comendo do mesmo maná. Porém, o teste é a palavra que provou. É a palavra. Quando chegou a vez de Cades Barneia, quando eles foram em direção à terra prometida, eles não puderam ir até que fosse testado pela palavra. Ô irmão, que Deus nos ajude a nós passarmos no teste de Deus. O profeta de Deus, a Bíblia diz, Paulo fala aos hebreus, falando que todo filho que vem a Deus deve ser testado e provado. Testado nós somos todos os dias, mas e provado? Hein? Você foi aprovado. Eu quero ser aprovado. Você não quer ser aprovado? Amém. Cada teste que você passa, irmão Josias está indo no colégio, que bom que você foi aprovado. Ganhou um 10. Isso é maravilhoso quando você vê essas coisas.
É assim que a nossa luta, nosso teste na nossa vida hoje é dessa forma. Somos testados de todas as formas. E se conhece uma pessoa não é pela hora boa. A nossa firmeza em Jesus Cristo, irmãos, não é pela nossa hora boa da vida, é quando a coisa está feia. É que nós vamos mostrar de que material nós somos feitos. Realmente na hora da prova, por isso que precisa ser provado. Já pensou se nós tivéssemos tudo na nossa mão? Tudo que nós precisássemos, eu preciso de dinheiro. Dinheiro cai na frente. Eu preciso de saúde, a saúde melhora na hora. Eu preciso de uma casa, aparece uma casa, alguém chega lá, ó, casa para você. Tudo que nós obtemos é por trabalho, esforço. E Deus gosta que nós nos esforçamos, porque quando nós nos esforçamos, nós valorizamos o que Deus tem nos dado. Se somos um povo agradecido, é porque Deus tem dado muito para nós, mas Ele tem exigido o nosso esforço. Ele tem exigido para nós, tem nos dado o teste, e nós temos passado no teste e temos recebido aquilo de Deus. Às vezes, irmão, Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida para dar coisas melhores. Conta-se uma história de um homem que ele quis provar sua esposa se realmente ela amava ele. E uma certa vez ele chegou para ela e disse assim: querida, eu vou vender essa geladeira. E ele disse: eu vou fazer esse teste se realmente ela ama eu mais do que a geladeira. Se ela chegar e dizer para mim assim: olha, para que você vai fazer isso? Você não vai vender. Ele vai dizer que ele queria dar uma mais nova para ela. Mas se ela disser: olha, querido, é minha, é tua, você faz o que você quiser. Então, o profeta diz, nos conta a história que nos conta, diz que o amor dele aumentaria muito mais. Na verdade, ele, mesmo que ela reclamasse, ele ia dar uma geladeira, porque era uma promessa que ele tinha feito. Mas se ela dissesse assim: não, pode vender, não tem problema, então o amor para com ela aumentava muito mais. Agora essa aplicação foi feita, e o que Deus faz por nós? Muitas vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para ver o quanto nós amamos Ele. Às vezes nós perdemos muitas coisas na nossa vida por permissão de Deus. Às vezes nós perdemos alguma coisa que nós amamos. Mas Deus permite isso porque Ele quer ver se o nosso amor é tanto para Ele. O profeta nos mostra que Deus pediu a Abraão o seu filho, como sacrifício, o filho que ele mais amava, que ele tinha recebido de Deus. E Abraão foi lá para oferecer Isaque como sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão foi lá, e quando ele colocou o menino sobre o altar e levantou o cutelo para imolar, o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que você ama a mim. Amava mais do que os seus próprios filhos. E o profeta nos mostra assim: nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus nos ajude a isso, ter esse amor verdadeiro a Deus. Então ele diz aqui: todos beberam, qual era o teste? Todos beberam da mesma rocha, todos comeram do mesmo maná. Veja só, todos estamos comendo do mesmo maná, porém, quando chegou Cades Barneia, eles não puderam ir até que fossem testados pela palavra. Os outros 10 voltaram e disseram: não podemos fazê-lo. As pessoas, somos como gafanhoto para eles. Sua grande cidade murara, a oposição é muito grande. Mas Josué e Caleb calaram o povo e eles disseram: somos mais do que vencedor.
Somos mais do que capazes, porque Deus disse, e antes que ele deixasse a terra prometida, eu vos dou a terra, eu vos dou e ela é vossa. Mas ali havia um em 1.000.000 que pôde levantar a cabeça e disse, não, Deus prometeu e é nossa. Aleluia. Existe aproximadamente, olha só o que o profeta diz aqui para nós, ele diz, existe aproximadamente 500 milhões de assim chamados cristãos no mundo hoje. Em 1965. E hoje, quantos milhões de pessoas assim chamado cristão hoje? Cada dia termina uma geração. E se o rapto fosse hoje 500 pessoas universalmente fossem levadas no rapto, você nunca saberia nem mesmo, ou nem mesmo veria no jornal, nem mesmo viria no jornal que sumiu essas pessoas. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. Oh, que Deus nos ajude a nós estarmos preparados para esta hora. Ela chegará e raptará, e será uma minoria tão pequena. O profeta diz na mensagem, o quinto selo, ele diz assim, 0,01% verá. 0,01% é muito poucas. Tu imagina, irmão, assim, vamos parar para pensar aqui nessa cidade com 600 mil, mais de 600 mil habitantes. Quantos, irmão? Quantas pessoas realmente amam o Senhor Jesus Cristo e vivem essa mensagem? É muito poucas pessoas. Mas você tem que dar graças a Deus que você é uma delas, que ama o Senhor Jesus. Agora, somente para terminar, o profeta disse assim, exatamente como foi nos dias de Noé, quando os discípulos perguntaram a Jesus por que os escribas dizem que Elias virá primeiro. E ele disse, ele já veio e não perceberam. Você já pensou no que as pessoas fizeram? Eles seguiram em frente crendo que Elias estava chegando. Irmão, ainda vai chegar o tempo que as pessoas vão esperar por Elias, por um profeta, sendo que Deus já tem enviado um profeta para nós. Veja só, eles haviam estado entre eles e eles não souberam disso. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Eles farão com que exatamente a mesma coisa. O Espírito de Deus está aqui. Bem, o que faremos com ele? Será que vamos comer maná, assim por diante? E não nos moveremos continuamente enquanto nós desenvolvemos. Veja só o que o profeta de Deus nos fala aqui. Que Deus nos ajude. Do mesmo tipo é hoje. Isso hoje, no meio de todos os grandes ajuntamentos e grupos, as igrejas e denominações, e assim sucessivamente. Um puxa para esse lado, devemos ser batista, outros dizem devemos ser presbiteriano, deve ser aquilo outro. No meio de tudo isso, há uma flor crescendo. Amém? Há uma flor crescendo. Há um poder de Deus bem no nosso meio sendo levantado entre nós. Vamos apenas parar e ver isso em poucos minutos e observe nessa semana, ver se desenrolar desta forma. Nós cremos que Deus fará isso. Amém? Deus fará isso. Que Deus nos ajude, irmãos, a nós sermos este 1 em 1.000.000. Você crê que você é? Hã? Você crê que você é 1 em 1.000.000? Muitos são chamados, mas os poucos, os escolhidos. Muita gente vem para o Evangelho, aceita, batiza e tantas coisas, mas só chamado. Você foi escolhido. Às vezes até você tentou fugir disso. Mas ninguém pode fugir de uma chamada, de uma escolha de Deus. Você já imaginou isso? Ser escolhido por Deus? Não chamado, mas escolhido. De tantas pessoas
E tinha ali, Pedro, você. Hã? Você já pensou nisso? E tantas pessoas lá, e tantas mulheres lá. E disse, Yara, você conseguiu ouvir. É desta forma que são os escolhidos. Deus tem chamado, ele disse, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. É muito diferente. As pessoas procuram ser cristão, mas não é procurar ser cristão, é nascer cristão, nascer de novo e se tornar um cristão. Permanecer até o fim, né? Até o fim. Morrer, tem que morrer. É aquilo, é você dar sua vida pelo Evangelho. Morrer para as coisas do mundo. E até ao final. É que a natureza muda. É uma natureza velha que morreu e nasceu uma nova criatura. Você se torna um homem novo, uma mulher nova. Criatura diante de Deus. O teu desejo não é mais para o mundo, o teu desejo é para Deus. Tudo que você faz, você pensa em Deus. O profeta chega a dizer, até mesmo no supermercado, irmão, que você vai pensando em Deus. O Espírito Santo te dirige em tudo, nossos passos. É verdade. Tudo que você vai fazer, o que você vai comprar, o que você vai fazer, o Espírito Santo está ali dentro, ele... Não, sim, não, sim, faça, não faça. Quer dizer, você é uma pessoa aprisionado por Cristo. Como Paulo disse assim, Paulo, um prisioneiro de Cristo. Então ele não fazia mais a sua vontade, ele fazia a vontade de Cristo. E que Deus nos ajude a nós sermos esse prisioneiro de Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus. Nosso Pai Celestial, temos meditado na Tua palavra, Senhor. E o Senhor sabe o que cada um de nós precisa. Que o Senhor possa vivificar essa palavra em nossos corações. Cremos com fé e com certeza, Pai, que somos Teus escolhidos. Que o Senhor tem nos escolhido desde antes da fundação do mundo para crer nessa mensagem, para viver essa mensagem, para ter vida eterna, Senhor. Pai, nós te agradecemos por essas palavras que o Senhor tem nos dado. E agora, Senhor, nós vamos lembrar daquele dia no Calvário. Que o Senhor, Pai, aceite a nossa celebração, o nosso momento de adoração a Ti, Pai. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu quero cantar um corinho. Graças a Deus. Nós vamos nos colocar em pé.